Olá, meu nome é Fabiana, eu sou terapeuta multidimensional. Eu já vim trazer uma questão delicada. Existe chamas gêmeas? Pois então, algumas pessoas espiritualistas eu ouvi esses dias falando que chamas gêmeas não existe, que existe um pessoal que está surtando, né? E é engraçado porque essas pessoas que falaram, elas mal procuraram saber direito o que seria, né? Uma dinâmica de chama gêmeas, esse despertar espiritual. Eu já li bastante, né? Muito a respeito da cabala, casamento alquímico, Eros Gamos, né? E Eros Gamos. E existe um conjunto de informações, sempre falando do masculino e feminino, que quando se encontram pode ocorrer a fusão, o encontro com o divino e outras várias coisas. E mesmo assim, essas pessoas que se dizem espiritualizadas não se dão conta que seria uma dinâmica de chamas gêmeas. Só quem está em dinâmica de chamas gêmeas vai saber o que é uma dinâmica de chamas gêmeas. Por mais que você possa procurar alguém, se você está em dinâmica e você procura alguém para conversar, se ela não está em dinâmica, ela não vai entender o que você está passando. Ela vai achar que você está num relacionamento kármico. Ela não consegue entender. Eu vejo, né, por mim, quando eu entrei em dinâmica, eu sabia que era algo diferente, mas eu não entendia o que era chamas gêmeas. Eu sabia que existia um nome para isso, mas eu também não sabia dizer ao certo o que seria essa situação. Então, eu vejo que se a pessoa está indecisa, não adianta ela querer fazer várias consultas para saber se está em dinâmica. A pessoa tem que sentir no coração dela o que ela está sentindo e meditar sobre o assunto e ver as questões, né? Que ela é muito no sentir, porque tudo que eu já passei na minha dinâmica, na verdade eu já sabia a resposta. Mesmo que eu fosse procurar um terapeuta para conversar, eu já sabia a resposta no fundo. Lá na minha alma já sabia a resposta. Mas a gente sempre tem aquela dúvida e quer perguntar, quer ter certeza, quer esclarecer a situação. Mas no fundo a gente sabe de todas as coisas, todas as respostas. E por que está acontecendo esses despertares, né, para a dinâmica? Porque a gente veio, estamos despertando em dinâmica para ancorar o amor incondicional na Terra. Existe uma. Está, né, está acontecendo a transição planetária e muitas pessoas estão despertando para isso, né, para ajudar na transição, para ancorar o amor incondicional que está sendo necessário. Existe também algumas pessoas que são chamas gêmeas, mas não estão despertas para o vínculo, né? Elas fizeram o trabalho delas, tudo, e essas pessoas que não estão despertas para o vínculo, que não sabem que estão em uma dinâmica, porque às vezes já estão até casados, já conseguiram a união, essas pessoas, elas não vão despertar a Kundalini. Então, elas não associam o amor delas com as chamas gêmeas, né? Quem despertou para a dinâmica e está em missão, né, que são hoje as pessoas que estão procurando saber sobre chamas gêmeas e tentando fazer uma limpeza nas sombras, essas pessoas, a maioria delas estão em missão. Eu acho que praticamente a boa parte. Não, essa missão não quer dizer abrir uma câmera e falar sobre o assunto. Existem várias coisas que estão sendo trabalhadas, né, nessa
expansão de consciência e, na verdade, não necessariamente vão ser terapeutas ou trabalhar falando sobre chamas gêmeas. Eu conheço algumas pessoas que estão em dinâmica, mas nas redes sociais delas, elas não colocam, né? Ah, chamas gêmeas, ajuda você a resgatar o amor próprio, essas coisas assim. Não trabalham com esse tipo de falando que são chamas gêmeas. Elas sabem, mas não trabalham. Algumas pessoas trabalham ajudando na transição planetária e com expansão de consciência. Eu conheço alguns espiritualistas que falam sobre expansão de consciência nas redes sociais, estão em dinâmica e eles sabem, só que não necessariamente eles falam sobre o assunto, que não é o trabalho que eles vieram fazer. Algumas pessoas, como eu no meu caso, eu tive me falaram a missão que eu teria que falar sobre chamas gêmeas. Com o passar do tempo, talvez essa missão mude, mas a princípio seria essa missão. E também outras coisas que eu vou fazer que eu já entendo hoje, mas não necessariamente todos vão trabalhar, todos vão ter a mesma missão. Muitas pessoas estão falando sobre o relacionamento para ajudar outras, mas com o passar do tempo isso vai mudando um pouco, né? Começam a fazer canalização, daí começa a expansão da consciência e falando da espiritualidade. Eu acredito que vai chegar uma época que nós teremos um despertar coletivo. Esse despertar coletivo seria mais para as pessoas inconscientes, no caso, né? Se vai acontecer tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, eu não sei. Ainda não foi me passada essa informação. Mas eu acredito nesse despertar coletivo, porque conforme havendo os eclipses e esses dias eles ficam um pouco pesados e os que estão em dinâmica sentem as mesmas coisas. Cansaço, não consegue dormir, saudade, às vezes do gêmeo. Geralmente acontece tudo junto. Eu tenho alguns grupos, né? Não é meu, os grupos de chamas gêmeas, de outras pessoas, eu vejo sempre as mesmas questões e sempre juntas as pessoas que estão no grupo, sempre reclamando das mesmas coisas. Quando estamos com a nossa energia alta, a maioria está, né? E quando estamos caindo, a maioria está meio caindo. Então é como se fosse uma dança, né? Os gêmeos eles têm essa dança, enquanto um vai subindo, um desce, um sobe. Às vezes acontece de ter a saudade que a gente fica meio, né, naquela parada. Mas voltando, né, para o nosso assunto, eu acredito que mais pessoas vão despertar para a dinâmica. E essa dinâmica, ela tem muito a ver com, não só com a missão, mas com a fusão e com a ascensão também. Eu acredito muito na ascensão dos gêmeos quando entram em união, que eles conseguem fazer os trabalhos, né? E eu acredito muito nessa parte da ascensão. Alguns livros que eu já estudei, estou estudando ainda, eles falam muito dessa parte falam, né, sobre o masculino e o feminino, se juntar e divino e essas coisas. E se você adentrar, né, nesse assunto, você também vai ter uns insights, com certeza. E essas pessoas que dizem, né, que chama gêmeos não existe, que é paranoia, que é só apego, eles não estão em dinâmica, eles não vão entender. Não adianta a gente querer bater de frente ou falar. Eu respeito, né, as pessoas que dizem que não existe e eu entendo a parte deles. Eu espero, eu espero, né, para essas pessoas que estão falando, né, sobre isso, eu espero que eles encontrem a chama gêmea deles. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa, né, do despertar e esse amor incondicional. Eu acho que era bom para eles entender um pouco o processo.
Mas hoje era isso. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo. E deixa pergunta ou entre em contato comigo no WhatsApp, que também tá no meu canal. E hoje era isso. E até mais.